Bem-vindas ao Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. Eu sou Fernanda Dias, fundadora da Deixa Ela Treinar, e estou com vocês toda quarta-feira às 19 horas no YouTube e no Spotify, com convidadas incríveis falando sobre empoderamento feminino e transformação social através do esporte. O Deixa Ela Falar está nas principais plataformas de podcast e é claro que você pode enviar para uma amiga que também ama esporte. Vou começar apresentando a nossa convidada de hoje, que é a Bruna Mendes, fisioterapia e fundadora da Impera Saúde Integrativa. Bruna tem formação avançada em medicina tradicional chinesa, com estudos realizados em Beijing, Beijinho, Beijing, Pequim. na China, e construiu uma trajetória que une técnicas milenares à ciência contemporânea. Em sua prática, associa recursos como acupuntura, laser acupuntura, isso mesmo? Laser acupuntura. Eletroacupuntura, neuromodulação, auriculomedicina. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, tá? Auriculomedicina. Auriculomedicina, fitoterapia chinesa, conhecimentos profundos em neurociência aplicada à dor crônica e aos cuidados paliativos. Além da atuação clínica, Bruna também é professora há 17 anos na área de saúde, formando profissionais em medicina tradicional chinesa e difundindo uma visão integrativa baseada em ciência, escuta e individualização do cuidado. Bruna, seja muito bem-vinda ao Deixa Ela Falar. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, Ah, podendo ter a oportunidade de falar um pouquinho, né, desse mundo rico aí da medicina chinesa e as variações, né, que existem dentro dessa área aí. ah. Obrigada de coração pelo convite. Ô, Bruna, eu que fico feliz por você ter topado trazer esse conhecimento que você tem aqui no Deixa Ela Falar, né? E como a gente estava conversando aqui nos bastidores, tem muita coisa, né, da medicina chinesa que eu nem imaginava que faz sentido tanto para o esporte quanto para a saúde da mulher, que você vai ter aí o prazer de compartilhar com a gente hoje. E para a gente começar, fala para mim de onde surgiu esse interesse pela medicina tradicional chinesa. Então, vamos lá. Essa é uma história bem pessoal até mesmo, né? Eu sempre não. Desde a faculdade, eu já tive um pequeno interesse pela medicina chinesa, né? Dentro do meu coração eu falava, quando eu aposentar, eu vou estudar acupuntura. Então era uma coisa bem longe, distante um pouco de mim, mas um interesse sempre, né, dentro ali, falando assim, não, Bruna, você tem que estudar um dia acupuntura para entender o que que é esse mundo. Mas de uma forma bem distante mesmo. Mas aí teve dois episódios que marcaram essa minha antecipação, né, da aposentadoria, que está bem longe. Uhum. O primeiro foi que, enquanto estudante mesmo, logo, não, ao final, né, da faculdade, um pouquinho mais para frente, começou a ter um burburinho no nosso meio acadêmico e o meio profissional do ato médico que, né, falava-se, né, que algumas especialidades iam sair de determinadas áreas, como a acupuntura ia sair da fisioterapia. E isso já ligou aquela antena. Eu falei assim, opa, estão querendo tirar a acupuntura como especialização da fisioterapia, é uma área que eu tenho interesse em fazer, e isso já ficou meio que no meu radar. Talvez eu vou ter que antecipar esse evento. E surgiu um segundo evento aí, que é o lado mais pessoal mesmo, né? Onde uma grande amiga, uma querida e grande amiga, ficou bem doente. E ela passou por um processo cirúrgico onde ela teve que tirar 2 terços do pâncreas e o baço. Ficou bastante tempo internada, tudo, saiu, se recuperou, né, dessa questão. Só que, a partir do momento que ela saiu, né, do hospital tudo e passou a ter uma vida normal, ela começou a desenvolver uma série de sintomas e que ninguém respondia, ninguém dava resposta a ela, né? Um cansaço muito forte, uma exaustão, uma sonolência muito grande, um ganho de peso inexplicável, alergias que ela não tinha antes, picada de mosquito, sinusite, rinite, ela não tinha nada disso antes dessa cirurgia. E a gente procurava várias especialidades e ninguém dava uma saída concreta, né? Uma Uhum. resposta, uma saída para isso tudo. Na época, né, eu me senti meio impotente, falei, gente, o que eu posso fazer? Aí eu veio essa ideia. Agora é a hora. Vai estudar acupuntura, né? Na época, né, até hoje é divulgado especialização em acupuntura, não fala assim em medicina chinesa, né? Hoje eu uso a medicina chinesa mais como termo para. Depois eu explico por quê. E, Bruna, as pessoas falam muito só da acupuntura, mas vi que seu trabalho e as possibilidades vão muito além.
Por que você acha que só a acupuntura ganhou tanta fama de forma isolada? Quando a gente pensa na acupuntura, de cara vem a agulha, né? Isso, de uma certa forma, gera até uma certa repulsa, né? Sim. Porque desde a nossa infância, a agulha é usada até como pelos pais, né? Ó, se você não fizer tal coisa, eu vou te mandar fazer injeção, aplicar uma injeção. Então, o uso da agulha já vem com estigma negativo, né? E quando ela chegou pra gente aqui no Ocidente, né? Principalmente, vamos falar mais do Brasil. É, a acupuntura vem com essa. A medicina chinesa vem não como ela como um todo, ela veio somente com uma certa área que é a acupuntura, né? E isso se dá por alguns fatores, mas o principal para mim, né, que faz com que todo mundo, quando pensa em medicina chinesa, pense em acupuntura, numa única técnica, vem principalmente pelas escolas. A nossa formação, né, a grande maioria, não posso dizer todas, né, mas a grande maioria das escolas de formação em medicina chinesa no Brasil nem fala medicina chinesa, fala acupuntura. Então já começa a definir uma única técnica, Uhum. uma única área, né? E a própria formação é dedicada quase que integralmente a essa única técnica, tanto na parte teórica quanto prática, né? E deixando outras áreas da medicina chinesa que são extremamente importantes, né, como as formas magistrais, que seria a fitoterapia chinesa, né, o Qigong. Qigong são movimentos tipo Tai Chi Chuan, tá, que tem a finalidade terapêutica. A própria aurículo, a aurículo até que está bem difundido ultimamente, mas o Tuiná, que são massagens, e outras tantas técnicas que fazem parte, chás, né? A dietética chinesa, que é incrível, a introdução de chás, né, como fórmulas de tratamento, isso tudo é falado de uma forma muito superficial nos cursos. Então faz com que os profissionais criem uma lacuna, né, na sua prática mesmo. Muitos vão buscar, como eu, né? Que quando eu acabei a minha formação, eu falei assim, não, tá pouco. Tem que ter mais, né? Aham. Mesmo porque chega uma hora que só a acupuntura, a técnica, ela é incrível, mas em determinados momentos, ela não é essencial. Tem outros que são mais importantes que ela. Uma dietética, uma fito, uma massagem, que é o tuiná. Seria muito melhor, dependendo do momento, né? Do caso do meu paciente ali, do que uma agulha, né? Então ela acaba limitando, inclusive, a prática do profissional, né, no mercado. Eu vejo hoje, né, as escolas como sendo a grande, né, causadora dessa limitação de uma única técnica dentro da medicina chinesa. Acho que é isso, né, você me Aham. perguntou. Aham. A forma com que a acupuntura chegou também no Ocidente veio muito baseada na agulha também, né? Tem uma história que é muito interessante de um jornalista que foi acompanhar o presidente, acho que o George Nixon, a China, e ele teve uma crise de apendicite. E ele passou por uma cirurgia tudo lá na China. E ele foi tratado, principalmente no seu pós-operatório, com acupuntura para alívio de dor. Quando ele retornou aos Estados Unidos, ele acho que era no New York Times, se eu não me engano, ele fez uma matéria gigante falando da acupuntura na dor. E aí onde ela, aqui no Ocidente principalmente, ela veio muito forte, né? Então segue, então, tem uma história por trás e no Brasil tem as escolas, né? A formação nossa mesmo. Muito legal, Bruna. E para quem tem muito medo de agulha, tem solução? Com certeza. Ah. Não, igual eu acabei de falar, né? Quando a gente fala em acupuntura, todo mundo, vários pacientes meus chegam no meu consultório com medo. Uhum. Vários pacientes, quando eu estou fazendo acupuntura, relatam filhos, marido, é muito comum, né? Porque a gente vai explicando. Eu adoro fazer as minhas sessões conversando, explicando. Eu não quero que ele só saia lá, receba e vá embora, e com prescrição de dieta e vá embora, sem entender o que está acontecendo. Então, eu dou pequenas educações em saúde durante as sessões. E aí acaba que eles falam: nossa, meu marido se beneficiar, meu filho, mas eles têm pânico de agulha. Eu falei assim: aí é a hora que eu vou falar o que eu falo, o que eu vou falar aqui agora, Uhum. né? A acupuntura é uma técnica, né? A agulha é uma técnica. A gente tem tantas outras, né? Hoje existe dentro né, da tecnologia que a gente adiciona às sessões da medicina chinesa, a laser acupuntura, né? A laser acupuntura, não sei se você já ouviu falar, eu vi que Não. você teve dificuldade de, É. de falar um pouquinho.
é tudo muito recente mesmo, né? O laser acupuntura é um aparelho de laser, né, de baixa intensidade, indolor, que a gente aplica em pontos específicos do corpo do paciente, de acordo com o diagnóstico dele. E essa máquina, eu tenho duas máquinas. Vou falar de uma que é mais legal. Essa máquina, a gente coloca os joules que eu quero tratar o meu paciente, seja de tonificação, sedação, que é uma linguagem que a gente usa, dar energia ou tirar energia, seria tonificação e sedação. E além disso, a gente consegue colocar também as frequências do canal. Então, se eu quero tratar um ponto do fígado, exemplo, eu coloco lá 5 joules, 442 Hz. Então, o laser acupuntura, ele não vai substituir a agulha. Nesses casos de quem tem fobia de agulha, com certeza, crianças, a partir de 2 anos de idade, distante das epífises de crescimento, tem indicação. Então, a gente pode fazer, né, lá na China, eles começam de bebezinho, né? Eu tive no setor de pediatria lá, criancinhas pequenininhas, recebendo acupuntura com eletro e de boa, brincando, que é cultural. O nosso não é. Dá para ser? Sim, se o pai trouxer desde bebezinho, mãe trouxer desde bebezinho, a gente começar a introduzir, ele vai aceitar à medida que for crescendo. Sim. Mas até chegar a esse ponto, então um É pouco muito cultural, é né? muito cultural. Então, a gente tem a laser acupuntura como um aliado hoje para quem tem fobia de agulha, mas para quem não tem uma excelente ferramenta de associação para potencializar o tratamento, né? Além do laser acupuntura, eu tenho dietética, a dietética chinesa, eu tenho a Tuina, que são massagens, eu tenho Qigong, que são movimentos, eu tenho a fitoterapia chinesa, que são as fórmulas magistrais. Então, a gente tem um conjunto de técnicas, um arsenal que eu posso prescrever para esse paciente e introduzir a agulha nele, né? Então, assim, esse tipo né, de entrevista, de espaço, é interessante até para divulgar essas outras, né, técnicas que tem dentro da medicina chinesa, fazendo com que a pessoa que antes que tinha uma certa repulsa, repense, fale assim, poxa, estou não tendo agulha, eu acho que eu vou então tentar e ver, Com quem certeza. sabe é uma possibilidade de tratamento que Uhum. vai, né, trazer um benefício aí, e eu estou deixando de lado por um certo medo, sem entender que existem outras formas, outras abordagens, Muito né? bom. A própria eletroestimulação, eu gosto muito de eletro, principalmente em dor, tá? Eu gosto bastante. Mas não só. Só que é uma excelente técnica para neuromodulação periférica, que a gente fala, né? Para alívio de dor. Eu consigo fazer com eletrodos. Sabe aquele de cardio, que Sim. você põe um pininho? É aquele eletrodo. A Olha, gente coloca nas estruturas, nos pontos de acupuntura, põe o jacarezinho, modula para eletrodo no aparelho, e eu consigo também trabalhar com quem tem fobia de agulha, dor com ponto de acupuntura, muito legal. né? Então, não precisa fugir, dá para a gente trabalhar com outras formas também, além da agulha. Mas Legal. a agulha é muito fina, tá? Então, pode ser Aham. que se você deixar tentar, quem sabe, a Ah. experiência não vai ser tão ruim assim, né? Então, olha só, Bruna, agora eu fiquei curiosa. Se eu for no seu consultório hoje, como que é o atendimento? Eu começo falando das minhas queixas e aí você vai escolher qual vai ser o O tratamento? tratamento, então, a primeira consulta, a consulta de avaliação, ela é longa, tá? Ela não é uma consulta curta. Ali, o que que eu vou fazer? Você vai trazer sua queixa principal. E em cima dela, né, eu vou entender toda a sua história dessa queixa e vou fazer uma série de perguntas para tentar fechar o seu diagnóstico dentro da medicina chinesa, né? Então, vou querer saber sobre as suas emoções, vou Uhum. querer saber sobre o funcionamento do seu sistema urinário, digestório, né? Tudo sobre você, sobre o seu ciclo menstrual, a idade que você está, sua profissão, isso tudo também é importante. O que você come, se você tem apetite, se não tem. Tem uma série de perguntas que eu vou fazer e vou tentar cruzar com sua queixa principal. Porque às vezes a sua queixa principal é uma dor, mas a sua dor não necessariamente é uma causa mecânica. Pode ser uma causa energética, uma estagnação de fígado. Aí você é uma pessoa estressada, uma pessoa irritada, que tem TPM. Quando a Pode. gente chega a esse diagnóstico, o exemplo que eu dei aqui da estagnação de fígado, né, algumas características que eu dei aqui, aí às vezes a sua dor não tem uma causa mecânica, mas pode uma causa energética. Então essa avaliação é importante porque o meu olhar para você não é só da estrutura de queixa, é integral. A medicina chinesa tem
diferenciação da nossa medicina ocidental, saúde ocidental, vamos Uhum. falar assim. Então, nessa avaliação, eu consigo entender, né, qual que é o seu diagnóstico, quais diagnósticos, né, qual que tem relação principalmente com a sua queixa, e aí dali eu vou propor formas de tratamento. Se você é uma pessoa que tem fobia de agulha, eu vou te explicar quais técnicas a gente pode utilizar que não vai ter agulha. Se você é uma pessoa mais aberta, né, eu falo, olha, a gente vai marcar sessões semanais, dependendo do caso, tem necessidade de mais de uma vez por semana. A maioria das vezes é uma vez por semana, mas dependendo do caso, há necessidade de mais de uma. E ali eu prescrevo também não somente a consulta semanal, né? Mas você vai sair com prescrição de dietética, baseado no seu diagnóstico. Então, alimentos que vão potencializar o seu tratamento, já regularizar o seu organismo, trazer uma homeostase dele, né? Chás, é, ticuns de respiração, técnicas de respiração de relaxamento. Então, tudo de acordo com o diagnóstico e a queixa do paciente. Não necessariamente só a queixa, às vezes eu consigo detectar que sua causa é dor, mas eu vejo que você tem uma grande predisposição, você tem insônia, você tem vários outros sintomas que além da dor. E aí eu vou trazer também fitoterápicos chineses, né, da forma chinesas, dietéticas, chás também para ajudar a regularizar esse sono. Então, não é um atendimento que fica focado só na queixa do paciente, é no que a gente observa como um todo, na integralidade, Muito bom, Bruna. entendeu? A procura geralmente vem pela dor. Você acredita que exista algum esporte ou prática física que aumente a probabilidade de lesão e que seu trabalho ajude tanto no tratamento quanto na prevenção? Sim. A porta de entrada é a dor, que é o mais comum, né? A acupuntura ficou famosa pela dor, né? Eu dei explicação até lá no início. E com isso a gente, né, eu criei até algumas outras modalidades de tratamento para dor crônica, associando a medicina chinesa com a neuromodulação, programas que eu não lancei ainda não, mas estou para lançar. E aí, o que que eu costumo falar nos meus cursos, né? Eu tenho um curso de auriculoacupuntura, e aí eu falo isso muito para meus alunos, eu falo assim, gente, existem as lesões da moda, né? O que que seria isso? Então, são atividades, esportes que estão na moda, que aí o pessoal vai, né? Aumenta a prática dele, um período longo ou curto, né? Com uma intensidade muito grande, aí vem as lesões. Recentemente, o boom que a gente teve foi o beach tênis. Sim. Né? Eu fui picada pelo beach tênis, eu fui vítima do beach tênis. Vítima do vídeo tênis. É ótimo. Eu tive lesão no ombro, no cotovelo e no joelho. Meu Tive que, Deus. inclusive, fazer uma cirurgia no joelho esquerdo para tirar de um cisto deste tamanho, por causa do impacto de se jogar muito na areia. Né? Então, foi um vício aquilo. Mas você jogava quantos dias? 9 horas por semana. Uma hora e meia por dia, em média. Mas ficava mais fechado mais no final de semana. Nossa. Né? Era mais concentrado sábado e domingo, coisa de 6 horas. Ah, Loucura, sim. né? Claro que você vai lesionar, óbvio, né? Só que o que que é interessante? A gente pode fazer uma avaliação no paciente preventivamente. Por que que eu tive tanta lesão? Porque eu tenho, vou dar meu diagnóstico, deficiência de sangue no fígado. O que é a deficiência de sangue no fígado? O sangue no fígado lubrifica tendões e ligamentos. Então, se eu faço a avaliação e detecto que você tem essa deficiência, você tem predisposição a ter lesões tendíneas e ligamentares, entorses, tendinites, entendeu? Uhum. Então, eu posso desenvolver já um trabalho, um tratamento preventivo. Ó, vamos trabalhar então esse sangue no fígado, vamos prescrever tal fórmula, vamos comer determinados alimentos, retirar outros alimentos. A própria acupuntura vai circular a energia do fígado, então fazendo com que ele circule, né, circulando o sangue e lubrificando essas estruturas do meu corpo, prevenindo o quê? Lesões. Então, essa é uma visão preventiva. E de intervenção, óbvio, né? O atleta, igual eu, amadora, Uhum. mas com uma carga absurda sobre o meu corpo. Porque não era só o beach tennis, eu fazia futevôlei associado e musculação. Então, no total de treino, era uma carga muito pesada durante a semana. Dava mais de 15 horas por semana, Sim. né? Dava mais, bem mais. E aí, minha estrutura não aguentou. Claro que vou machucar. Então, o interessante da medicina chinesa é isso, esse olhar de prevenção.
Eu fazer uma avaliação, você veio com uma queixa X, mas se eu detecto que você tem tais deficiências, né? Um exemplo que eu acabei de dar, do sangue e do fígado, e você é um atleta de alta performance, igual, né, a gente estava comentando nos bastidores aqui sobre você, e eu detecto que você tem essas deficiências, você tem predisposição, vamos tratar antes que lesione, por que não? Prevenção. Prevenção, né? Excelente. Então, claro que vai depender de cada atleta, de cada esporte que ele pratica, da modalidade, porque querendo ou não, a modalidade vai sobrecarregar determinadas áreas do corpo. CrossFit, muito coluna e ombro. Uhum. Corrida, muito tornozelo e joelho, Sim. né? E aí a gente pode dar uma ênfase a essas estruturas também. Então, tem como a gente associar várias técnicas, pensando tanto na prevenção quanto na intervenção também. Quem já está machucado, já está lesionado, e o que recuperar mais rápido, né? Bacana. Muito bom, Bruna. E para as mulheres que estão na fase do climatério, existe alguma forma de auxiliar nos sintomas a curto e longo prazo com essas abordagens integrativas? Com certeza. Aí hoje está muito em alta, né? Sim. É, a medicina chinesa é muito interessante, né? Ela veio, a dor, ela a acupuntura principalmente, né? A busca para ela é muito forte. E na saúde da mulher está crescendo muito essa modalidade da medicina chinesa no Brasil. A busca das mulheres pela medicina chinesa, na medicina chinesa para tratar questões, né, de climatério, menopausa ou antes mesmo desses eventos para engravidar, fertilidade, infertilidade. Então tá muito em alta, né? E está crescendo o conhecimento dessa população feminina, mais essa, né, terapia aí de auxílio. E com certeza, tanto para o climatério quanto para a menopausa, a gente tem intervenções de curto prazo, mulheres que já estão manifestando alguns sintomas, né? Na medicina chinesa, a gente vê a menopausa como algo fisiológico, né? É fisiológico, não só na medicina chinesa, né? É um momento, mas seria um momento onde a mulher tem uma deficiência ali do rim, não é uma deficiência do rim, mas seria uma diminuição da energia ali do rim. Então, não só, mas a gente vai fechar o diagnóstico, eu te falei, fazer avaliação, cada mulher é uma. Então, não quer dizer que toda mulher vai ter a mesma deficiência de rim do rim? Sim, algumas, todo mundo tem fogacho, vai ter? É um sintoma. Mas tem tantos outros que são outros diagnósticos. Então, tem que fazer essa avaliação individual, fechar esse diagnóstico e traçar um plano de curto prazo para quem já está nessa fase, onde a gente consegue diminuir irritabilidade, diminuir ansiedade, melhora da qualidade do sono, né? Diminuição do fogacho. Acupuntura sozinha? Não. Dietética, extremamente importante. Fitoterapia, extremamente importante. Mudanças de hábitos. Atividade física, sempre, Sim. sempre. Né? Isso em qualquer fase, em qualquer momento, principalmente nessa fase, né? O esporte, a atividade física como um todo, é muito importante. Mas e a longo prazo? Eu vou manter essa mulher? Sim, consigo manter essa mulher, mas o mais interessante a longo prazo não é iniciar quando a mulher já tem os sintomas, é antes. Aí esse longo prazo que é mais legal, né? Eu já comecei a me cuidar antes, já comecei a mudar, fazer a minha alimentação de acordo com os meus desequilíbrios que foram diagnosticados. Porque se eu começo a me tratar antes, a chance de eu chegar no climatério, menopausa, sem ter esses sintomas negativos é enorme. Não é um momento para ser ruim. Não deveria ser ruim, Sim. É verdade. né? Não deveria ser com tantos transtornos. Mas se eu tratar a longo prazo nessa perspectiva, de começar antes, cuidar de mim, cuidar da minha alimentação, prática de atividade física, ver quais são os meus desequilíbrios e já intervir, com certeza eu vou passar por essa fase de uma forma muito melhor, Isso né? mesmo. Então, essa que é a visão do longo prazo, ao meu ver, Aham. né? Que seria o ideal, né? Muito bom, Bruna. A gente falou um pouquinho sobre esporte e tal, e ali nos bastidores também conversamos sobre performance. Explica pra gente também como que essas técnicas elas podem contribuir para o aumento da performance esportiva. Uhum. Quando a gente fala em performance, normalmente o que vem na nossa mente é a performance física, primeiro, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar também na performance cognitiva. Porque o esporte, né, a pergunta foi voltada para o esporte,
o atleta, seja amador, seja profissional, ele precisa de ele tem que estar bem tanto físico quanto emocionalmente falando. Se a gente não, se a gente só ficar tratando a performance física desse atleta, que sempre a ênfase é nela, né? Ótimo. E a cognitiva? E a concentração dele? E a recuperação? E a ansiedade? A gente falou dessa ansiedade, né? Que gera muito no pré-treino, pré-prova, né? No pós-prova, aquela ansiedade, eu tenho muito esse tipo de ansiedade, de me culpar pelo que eu fiz de errado na prática, lá na competição. Sim. Isso gera muito estresse emocional, né? Então, a medicina chinesa, ela tem, a partir do momento que eu consigo circular essa energia, trabalhar sangue, tonificar sangue nesse atleta, né? A gente tem que dar muito sangue para ele. Isso vem muito na alimentação, principalmente nas fitos, principalmente, né? Porque o sangue, ele além de lubrificar todos os nossos músculos, tendões, ligamentos, que vai aumentar essa minha performance física, ele vai melhorar minha performance cognitiva, meu poder de concentração no que eu estou fazendo. Se eu estou concentrado no que eu estou fazendo, meu índice de lesão diminui. É verdade. Entendeu? Se eu estou menos ansioso, a minha performance melhora física. Porque o que é sangue na medicina chinesa? Sangue é mente ativa, é diminuição de ansiedade, é melhora da qualidade do sono. Então, quando a gente fala na cognição, eu estou falando de sono, eu estou falando de concentração, eu estou falando de performance é, física e emocional. Né? Então, a medicina chinesa, ela consegue fazer isso tudo. Se eu trouxer mais um elemento, que é a neuromodulação, perfeito, porque eu posso trabalhar no pós-treino, no pós-prova, essa melhora, esse recovery, né, que fala, físico ou mental, de acordo com o perfil de cada atleta. Eu não sei como é que ele fica pior depois, né? Pior não, no sentido de desgaste. Mais emocional ou mais físico? Mais físico. Então vamos fazer um recovery mais voltado para a parte física dele, mas vamos tratar emocional junto, com certeza. Agora não é mais emocional, então vamos fazer uma neuromodulação mais voltada para a parte emocional. É muito individual, não dá para Uhum. colocar todo mundo no mesmo pacote, não. Certo. Mas a medicina chinesa viria nesse sentido, Uhum. E entendeu? Bruna, lá no início você falou que foi para a China, é isso mesmo? Sim. Como que foi a sua temporada lá? O que que mais marcou a sua ida? Quanto tempo que você ficou lá? Conta pra gente. Foi o melhor, sei lá, experiência da minha vida. Foi um sonho realizado. Eu recentemente, semana passada, eu tô fazendo um branding, né? E aí pediram para pegar umas fotos da viagem. Gente, que delícia, até chorei. Foi incrível, fiquei um mês, né? Foi uma experiência, uma oportunidade enorme que eu tive. Eu sempre sonhei para a China, desde quando comecei a estudar medicina chinesa, né? Ter a chance de beber da fonte mesmo. E aí teve o Giuseppe é um acupunturista daqui do Brasil que ele forma grupos de profissionais da medicina chinesa. Ele leva para lá para fazer essa imersão, né? E aí foi incrível, porque eu tive chance de passar por 3 hospitais, né? Todos vinculados à Universidade de Pequim, então eram hospitais escolas, então a gente tinha a aula prática, né? Então a gente ia para os hospitais, ficava junto com os médicos, com os estudantes da universidade, e com isso a gente, né, cada dia era um grupo de 4 alunos, a gente ficava em um setor. Então eu vi setores que eu nunca imaginei na vida, setor de oftalmologia, né? Eu nem sabia que existia o setor de oftalmologia, fui conhecer isso lá, né? Técnicas que eu nunca tinha visto. Então foi incrível, foi um divisor de águas para mim, profissional, né? Eu com certeza vim de lá uma outra Bruna, Uhum. uma outra profissional também. Feliz com o que eu tinha de bagagem, que isso é muito gostoso também, porque você fica assim, poxa, será que vou chegar lá e ver que minha bagagem está muito pequena, né? Não, uma bagagem boa, claro, sempre podendo aprimorar. E foi uma viagem incrível, um divisor de águas mesmo profissional para mim. Que legal, Bruna. Bruna, hoje a gente vê uma romantização do cansaço, da produtividade extrema e da rotina exaustiva. Como isso aparece no corpo das pessoas que chegam até você? Sim.
São os estresse, né, que chega muito. Eu tive um caso recente que eu achei muito interessante, foi um empresário do setor de TI, né, com nítido quadro de burnout, né? Então, uma ansiedade extrema, muita insônia. Então, esse perfil, né, que a gente vive hoje, desse cansaço extremo, essa romantização, né, que você falou, e é isso mesmo, né? É bonito falar tô cansado, é bonito falar Nossa, estou sem tempo, é. né? Não posso cuidar de mim porque estou sem tempo, não posso praticar atividade física porque estou sem tempo. E com isso, o que que gera? Gera quadros de estresse extremo, burnout, insônias. Então, vem muito esse tipo de paciente, eu acho que é 98% que chega, Nossa. tá? E com dores. Aí vem as dores, Aham. que é a somatização, né? E as dores, em cada pessoa, ela vai se manifestar num lugar diferente, né, Sim. Bru? E aí contextualiza toda aquela questão de história de vida, de características psicossomáticas, tudo isso que você avalia na sua E consulta. até pelo padrão mesmo, energético. Às vezes, tem gente que desenvolve enxaqueca, Uhum. mas ela tem o porquê de ter desenvolvido enxaqueca, de acordo com o diagnóstico dela, né? Que cada um é um. Sim, Então, tem a sua história de vida, tem sua história alimentar, tem sua história de atividade física, tem sua história de estresse, né? De trabalho, ou não só do trabalho, mas aí entra casa, entra relações sociais, entra um popurrí tudo. de coisas, né? E aí, cada diagnóstico gera um tipo de dor. É isso também, né? Então, Aham, alguns vão ter mais dor na coluna, outros vão ter mais dor de enxaqueca, que são os mais comuns hoje, né? sim. Em relação às mulheres, a gente vive, a maioria pelo menos, né, numa situação de alerta constante, como trabalho, casa, filhos, corpo, performance. Como que a medicina tradicional chinesa entende esse estado de nunca desligar? Então, esse estado de nunca desligar é onde tudo começa, né? Vamos dizer, o adoecimento nosso, porque o adoecimento, eu não sei, a gente não sabe dizer onde que começa o adoecimento físico, mas eu, né, acredito e vejo pelos meus estudos, vejo pelas aulas que eu já tive, que normalmente começa pelo emocional, né? Então, se você nunca desliga, você sempre está ativa, sua cabeça não para um minuto, alguém vai pagar esse preço. Né? Se você é muito comum nós mulheres, é um padrão, tá? Não estou dizendo que a maioria é assim, mas é mais ou menos um padrão. Nós temos dificuldade de dizer não, a gente acaba engolindo as emoções. As mulheres têm adotado um padrão um pouco masculino, entre aspas, de engolir as emoções, de não chorar mais. Antigamente as mulheres choravam mais, eram ditas, entre aspas, né, gente, esse sexo frágil, que era porque chorava. Que bom Uhum, que chorava, que pena que estão parando de chorar. Na é. verdade é isso, né? Mas esse empoderamento da mulher de querer, né, se mostrar que no mercado de trabalho, como líder, e ela é uma grande líder, mas ela tem que provar isso o tempo todo, isso cansa, né? É cansativo. Isso faz com que ela mude o seu padrão emocional de mais engolir, falar menos, dizer mais não, né? Menos não, quer dizer, sempre não. Não sempre foi muito difícil dizer mesmo, né? Mas essa mudança de postura da mulher faz com que ela mude o padrão energético dela também. E aí começa a gerar uma série de problemas de saúde. Aí vem os problemas hormonais, vem os problemas. O climatério passa a ser um pouquinho, e a menopausa muito mais desconfortável, né? Vem as dores, vem as insônias, vem o estresse, vem a irritabilidade, porque a energia não está circulando, é que a mulher está estagnada, Uhum, né? Então, a mudança de comportamento nossa, o engolir tudo, fazer tudo, trazer tudo para a gente, né? E não delegar e não dividir, isso estagna e vai estourar em algum lugar. E é o que você falou, que é a romantização do estresse, né? É bonito dizer não tenho tempo. Eu acho tão. Quando as pessoas falam não tenho tempo, mas não tem tempo para quê? Para se cuidar, é. né?
Porque para se cuidar a gente tem que arrumar um tempo. Agora, se for para trabalhar, senta ali no computador, fica 10 horas seguidas e tudo bem, né? Exatamente. Então, isso com certeza gera uma série de disfunções energéticas que vão gerar adoecimento do indivíduo, cada um do seu jeito. É. E para quem tá no limite, Bruna, cansada mentalmente, fisicamente, mas ainda segue empurrando a rotina, por onde que você recomenda começar o cuidado? Hum, De atividade física, você está falando empurrando. A vida, assim, tipo, Uhum. ela tá no limite dela, cansada mentalmente, fisicamente. Por onde que você acha que essa pessoa deve começar a se cuidar? Na alimentação, né? O simples fato da gente, porque normalmente quando a gente está empurrando, a gente já está meio exausto, né? Tem dificuldade até de sair desse estado para iniciar algo, né? Uhum, Entra num ciclo ali. Eu acredito que mudando a alimentação, entrando com atividade física, né? Quem nem pratica, está com dificuldade de iniciar pequenas caminhadas, porque a atividade física, a gente tem que entender que os canais de energia estão no nosso corpo, estão nas nossas pernas, estão nos nossos braços, nosso corpo todo. Então, se eu me movimento, se eu ando o seu caminho, eu já estou gerando o quê? Circulando energia no meu corpo, né? E se eu mudo meu hábito alimentar, trago um hábito alimentar mais saudável, vai gerar o quê? Energia, sangue. Se eu tenho sangue, eu tenho melhor discernimento de entender o meu momento de vida e tomada de decisão. Então, para mim, alimentação e atividade física, muda essas duas. Traz uma alimentação mais saudável, traz elementos mais naturais, tira embutido, tira enlatados, tira ultraprocessados, leite derivado de origem animal. Mineiro me mata quando eu falo isso no consultório, né? Porque você retirando esses elementos da sua alimentação e trazendo uma alimentação mais saudável e praticando uma atividade leve, que seja uma pequena caminhada, né? A energia vai circular, o sangue vai começar a ser produzido, você vai conseguir sair dessa ciclo de exaustão que você entrou. E aí fica tudo muito mais nítido, mais claro para você escolher que caminho tomar. sim. Muito bom, Bruna. A gente está chegando no final do nosso episódio. Antes da gente fechar, eu quero fazer um bate-bola de jogo rápido com você, tá bom? Uma dor que mais aparece no seu consultório. Acredito que coluna lombar. Algo que a medicina chinesa faz muito melhor do que a gente imagina. Gente, que a medicina chinesa faz muito melhor que a gente imagina. Essa você me pegou. Vamos deixar por último essa, Tudo vou bem. pensando. Um hábito simples que melhora muito a saúde. O hábito simples melhorar muito a saúde, tira leite derivados de origem animal. Tá bem. Beba água quente, morna, no café da manhã, antes de iniciar o seu café da manhã. Olha, Faça isso. um benefício da acupuntura que surpreende os pacientes. Alívio de dor. O que significa para você cuidar de alguém de forma integrativa? É esse olhar muito além da queixa do paciente, né? Eu dei uma explicada rápida lá Uhum, atrás. A partir do momento em que eu entendo o funcionamento de todo o seu organismo, suas emoções, né? Eu consigo te analisar de uma forma muito além da sua queixa, né? Eu consigo chegar a vários diagnósticos e várias saídas de tratamento que aí sim eu vou conseguir te ajudar. Que não adianta eu querer tratar somente uma queixa uhum. e olhar só para o seu joelho, coloque só os aparelhos ali e te manda embora, sendo que se for, igual eu falei mais cedo, mais tarde, ali, a deficiência de sangue no fígado, se eu não tivesse olhar integral seu, sua avaliação completa, eu não vou chegar a essa conclusão, eu não vou trazer outros elementos de tratamento para você. Sim, Então, seria mais ou menos essa ideia. muito bom, Bruna. A gente chegou no final. Antes de eu encerrar, eu gostaria de que você deixasse seus contatos, sua rede social, para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho. Então, obrigada novamente. Muito feliz por estar aqui, Que muito bom. gostoso. Também estou. Eu tenho. Meu Instagram tá em. Como é que fala? Em reestruturação, Reestruturação. né? Mas não tem Mas num problema. futuro muito próximo, vai ali no, brunarmende.jf. É o meu Instagram.
num futuro muito próximo, vou ter vai ter várias informações, várias dentro da medicina chinesa, a gente está estruturando várias coisas bem interessantes aí para trazer para as pessoas, tanto da dietética, sobre chás, sobre a própria neuromodulação, o que é acupuntura, como é a avaliação, como é um atendimento de acupuntura, né? Então a página vai ficar bem rica. Por enquanto ela não está tão Mas estruturada segue não, lá mas dá para seguir, dá para começar a ver meus cursos, eu vou divulgar por lá, os e seu cursos de aurículo. consultório, onde você vai Meu atender? consultório no Mulher Taon, ali no Cascatinha, tem São Pedro. Aham, Vocês me acham nesses dois locais. Depois fica, né? Contato, com tudo, né? certeza. Tudo Mas é bem, isso. então. Muito obrigada. Eu estou muito feliz. Eu que Obrigada por agradeço. esse espaço. A medicina chinesa merece ser divulgada, né? Isso. E que bom poder falar do que eu amo, Muito da minha bom. paixão. Isso mesmo. E muito obrigada, Bruna, por você ter cedido o seu tempo vindo aqui compartilhar algo tão rico com a gente. Tá? Muito E para obrigada. você que ficou até o final, muito obrigada e a gente se vê semana que vem às 19 horas em várias plataformas de podcast. Não deixa ela falar.